Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, cumprimento a todos os papiloscopistas que estão aqui aguardando a apreciação e votação da matéria referente ao trabalho que realizam, e posso também informar que é a minha intenção, tal como na Comissão de Constituição e Justiça, de votar favoravelmente ao projeto. Senhora Presidenta Ana Amélia, Vossa Excelência já se pronunciou hoje sobre este tema de uma maneira muito vigorosa, e eu quero salientar aqui, começando com a leitura do artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição Brasileira, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. No inciso 10 diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ora, senhor presidente, quando ontem o jornal O Globo publicou a matéria sobre a maneira como o governo dos Estados Unidos estava espionando milhões de telefonemas e e-mails de cidadãos brasileiros, avalio que é importante que o governo brasileiro, tendo a presidenta Dilma Rousseff se reunido com os seus ministros ontem, para, de pronto, solicitar as informações do governo norte-americano com respeito à abertura de investigação sobre suposta participação no esquema de empresas de telecomunicações, inclusive sediadas no Brasil, e que é muito importante o aprimoramento da legislação para garantir o sigilo de dados na internet, a atuação em esferas internacionais para assegurar a segurança cibernética. É muito importante que, inclusive, o Congresso Nacional tenha, o quanto antes, também os esclarecimentos solicitados junto ao embaixador dos Estados Unidos, Thomas Shannon, inclusive que possa o Brasil obter as informações relevantes para desvendar inteiramente estes episódios muito graves. Eu aqui observo que o ministro Antônio Patriota publicou hoje artigo no jornal O Globo, onde menciona que o governo recebeu com grave preocupação a notícia e solicitou esclarecimentos ao governo norte-americano. Quero aqui apoiar a iniciativa de inúmeros senadores que já aqui afirmaram, como senadores Inácio Arruda, Randolfo Rodrigues, Ricardo Ferraço, Roberto Requião, Ana Amélia e outros, da importância de termos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a presença do ministro Antônio Patriota e outras autoridades para explicar em que medida e como estariam sendo violados os direitos de brasileiros com respeito às nossas comunicações telefônicas, por internet, por e-mail e outros procedimentos. Assim, também quero
aqui expressar que considero adequado que o governo brasileiro conceda o asilo ao Sr. Edward Snowden, que foi a pessoa responsável pela revelação deste procedimento que o governo norte-americano estaria tendo com respeito à violação de direitos de cidadãos brasileiros. Todos nós somos solidários aos cidadãos norte-americanos e de demais países que foram objeto de atos, vítimas de atos de terrorismo, como aqueles que faleceram quando houve a destruição das torres de Nova York e explosão de parte do Pentágono. Mas é importante que, para prevenir ações daquela natureza, não estejam os Estados Unidos a invadir e violar os direitos de cidadãos em outros países, em especial aqui no nosso país. Quero também, senhora presidenta, alertar para uma outra votação importante que nós teremos hoje, uma vez que também está na ordem do dia a votação da PEC número 37 de 2011, cujo primeiro signatário é o senador José Sarney. Esta PEC, com o parecer favorável do senador Luiz Henrique, que já passou pela Comissão de Reforma Política, tem alguns pontos positivos, como a redução do número de suplentes de 2 para 1, e o que é muito positivo é a proibição da eleição do suplente que seja cônjuge ou parente consanguíneo do titular até o 2º grau. Não elimina, porém, a possibilidade de o financiador de campanha ser indicado pelo titular e eleito como suplente, sem qualquer identificação com o Estado da Federação e com a população que irá representar. Então, é muito importante que nós venhamos a aperfeiçoar a PEC a proposta de emenda à Constituição do senador José Sarney, e eu, justamente por esta razão, requeri o apensamento da proposta de emenda à Constituição número 55 de 2007, que em verdade eu já havia apresentado em 1995, durante o meu, e inclusive no meu primeiro mandato, no sentido de fazer com que haja a eleição direta do suplente de senador. A minha proposta é no sentido de que, quando um partido ou coligação apresenta o candidato ao Senado, aquele é o titular, então cada partido ou coligação apresentará até 2 ou 3 nomes para serem o suplente daquele senador. Eu pergunto, senadora Ana Amélia, quando Vossa Excelência, por todos os méritos que teve ao longo da vida e confirmados aqui pela sua atuação, quando Vossa Excelência foi eleita diretamente pelo povo gaúcho, se os seus eleitores sabiam muito bem quais eram os suplentes e se lembram bem até hoje quais os nomes dos seus suplentes. Vossa Excelência aqui me diz pela cabeça que dificilmente os gaúchos hoje sabem quais são os seus 2 suplentes. Mas eu aqui pergunto àqueles que nos assistem, não seria de bom senso que, na hora de indicar, vamos supor que venhamos hoje a diminuir de 2 para 1 suplente, e que seja
vedado que qualquer parente, a esposa, o filho, o irmão, o tio, etc., até o 3º grau, seja o suplente do titular. Mas, além disso, não será muito melhor que o povo escolha dentre 2 ou 3 nomes qual o suplente, por exemplo, da senadora Ana Amélia, qual o suplente do senador Paulo Paim, qual o meu suplente do senador Eduardo Suplicy? Não estará muito mais de acordo com a vontade do povo que vocês tenham pelo menos 2 ou 3 nomes para escolher qual o melhor para ser o suplente, caso eu, de repente, tenha algum problema de saúde e não possa continuar a minha atividade como senador, então devo ser substituído. Que aquela pessoa que vá me substituir tenha sido também eleito diretamente pelo povo. Não acham isso de bom senso? Recomendo aqui aos senadores nessa tarde que votem também para a eleição direta do suplente? Obrigado. É a minha sugestão. Agradeço a todos os papiloscopistas, uma palavra não tão fácil de ser pronunciada, mas espero logo estar aqui também para votar nessa matéria. Muito obrigado, senadora. Obrigada.